Massoterapia não é só sobre relaxar, nem só sobre diminuir a dor. É sobre se reconectar com o próprio corpo. E sim, às vezes isso pode doer, porque quando alguém toca a gente com presença, muita coisa vem à tona. O nosso corpo, ele guarda tudo. E quando ele começa a soltar, ele também começa a lembrar. Muita gente acha que massagem é luxo, mas na verdade é necessidade. E quem já recebeu sabe do que eu tô falando. A gente vive tenso, acelerado, desconectado. Passa o dia inteiro com a mente fora do corpo. E quando finalmente deita numa maca, percebe o quanto estava ausente de si. E a massoterapia é esse retorno, um convite para voltar para dentro, para respirar, sentir e permitir que o corpo volte a falar. O toque certo, ele desperta o sistema nervoso parasimpático, aquele que avisa para o corpo que sim, ele pode descansar. A respiração vai desacelerando, o coração encontra um outro ritmo. E o corpo, aquele que vivia em alerta, começa a confiar de novo. Não é só o músculo que relaxa, é o sistema inteiro. A pele sente, o cérebro interpreta, a mente se alivia. A massagem é o único momento em que a gente é cuidado sem precisar explicar nada. Sem precisar ser forte, sem precisar corresponder. É só estar ali, inteiro, entregue, presente. A partir do momento que você deita na maca, a única coisa que você precisa fazer é respirar e se permitir. O resto é a gente que faz. Quem trabalha com massagem sabe. A cada toque, alguma coisa ali se comunica. Às vezes o corpo pede silêncio, às vezes o corpo pede firmeza, às vezes o corpo chora, mesmo sem lágrimas. A gente vai aprendendo a ouvir com as mãos. Não tem como tocar o outro sem ser tocado também. A massoterapia exige presença. Não dá para pensar em outras 1000 coisas enquanto se toca alguém. É quase uma meditação ativa. A mente se aquieta, o corpo guia. Com o tempo, o massoterapeuta entende que não é ele quem cura, ele só facilita. A cura é um movimento interno e cada pessoa tem o seu tempo para se permitir sentir. Massoterapia é ciência, é fisiologia, mas também é contato humano. É saber olhar, acolher e principalmente respeitar limites. Tem dias que o toque é leve, tem dias que precisa ser mais profundo, mas em todos ele precisa ser verdadeiro. A cada atendimento há um aprendizado. A cada sessão, um pedaço de história passa pelas nossas mãos. É impossível sair igual. E por isso, quem toca por profissão sabe, é um ofício bonito, mas também exigente. A gente lida com o invisível, com o que o outro sente, mas não diz, com o que pesa, mas não aparece. E ainda assim, é simples. É só presença, é estar ali, é respirar junto. Porque quando o toque é verdadeiro, o corpo reconhece, ele se abre, ele confia, ele volta a pulsar. E massoterapia é muito sobre isso, voltar a sentir o que a vida endureceu. É sobre humanidade, sobre lembrar que no fim das contas, todos nós só queremos ser acolhidos. Às vezes, o toque alcança lugares que nenhuma palavra conseguiria.
E às vezes é ali que mora o que mais precisa ser cuidado. Quando uma pessoa chega para ser atendida, ela não traz só o corpo, ela traz uma história. Cada atenção carrega um pedaço do que ela viveu, uma perda, um medo, um cansaço que foi ficando acumulado. E quando a gente toca, tudo isso se manifesta de alguma forma. Às vezes no choro, às vezes no silêncio e às vezes em um suspiro profundo. E o terapeuta aprende a ver o invisível, a sentir o que o outro sente, sem absorver, a acolher, a carregar. Isso é presença, é o que sustenta o nosso trabalho, porque não adianta só saber técnica. Se o toque for vazio, o corpo vai sentir. E se for verdadeiro, ele vai responder. O corpo é sábio. Quando ele encontra presença, ele se reorganiza sozinho. As fibras vão se soltando, o sangue circula melhor, o sistema nervoso muda de frequência, o corpo volta para um estado que ele sempre soube, mas que o estresse fez ele esquecer. Massoterapia é uma forma de lembrar o corpo que ele ainda pode confiar. E o mais bonito é que enquanto o outro relaxa, a gente também se cura um pouquinho. Porque o toque, ele é via de mão dupla. Quem toca também recebe. Quem cuida também é transformado. Não dá para tocar alguém e continuar o mesmo. A cada atendimento, algo vai se refinando dentro da gente. A escuta vai ficando mais sensível, o olhar fica mais atento e o ego cada vez mais silencioso. E é aí que a massoterapia se torna um caminho e não só uma profissão. É um aprendizado constante de humildade, de empatia, de entrega, porque o toque só funciona quando é verdadeiro. E a verdade, o corpo reconhece assim, na hora. E ser terapeuta é entender que o corpo do outro é um território sagrado, que cada manobra precisa de respeito, intenção, cuidado, e que muitas vezes o simples é o que mais transforma. Um deslizamento bem feito, uma pausa no tempo certo, um toque firme e gentil, isso pode mudar o dia de alguém. E é por isso que a massoterapia vai além da técnica. Ela é uma prática humana, um lembrete de que ainda existe leveza, de que mesmo no caos ainda há um lugar seguro, nem fora, nem longe, mas dentro de cada um. No fim das contas, é sobre devolver à pessoa a capacidade de se sentir viva, de sentir o próprio corpo em cada parte, sentir o próprio ritmo, a própria presença. E quando a pessoa levanta da maca diferente, não é só porque soltou o músculo ou porque relaxou e aliviou uma dor, mas é porque alguma coisa dentro dela se realinhou. E a massoterapia é isso, um reencontro com o corpo, com o sentir, com o agora. Com o tempo, a gente vai entendendo que a massoterapia não é só o que a gente faz, é o que a gente é. É um jeito de ver o mundo, porque quem aprende a tocar com consciência passa a se relacionar diferente com tudo, com o corpo, com as pessoas, com a vida. A gente começa a perceber que tudo é toque. O olhar, a voz, a presença, tudo comunica.
E é por isso que esse trabalho exige tanto da gente. Não é sobre força, é sobre entrega. Não é sobre decorar técnicas, é sobre entender o que cada corpo precisa naquele momento. Tem dias que o corpo fala antes da pessoa abrir a boca. Tem dias que o toque certo vale mais do que qualquer palavra. E é aí que a massoterapia se torna algo maior, um serviço à vida, um jeito de lembrar o outro que ele ainda está aqui, que o corpo dele ainda sente e que a vida ainda vibra. No fim, não é sobre quem tocou ou quem recebe, é sobre o que acontece entre um e outro, nesse espaço silencioso, onde o toque vira uma linguagem, onde o corpo encontra descanso e quando a sessão termina, o silêncio fica diferente. Ele fica mais leve, mais inteiro, como se o corpo tivesse, enfim, lembrado quem ele realmente é. E para mim, massoterapia é isso. É estar inteiro no instante e permitir que o instante cure o que o tempo deixou esquecido. Em meio a tanta pressa, ainda existe um espaço para a presença, para a escuta, para o acolhimento e para o toque. E se você sentiu afinidade com a minha entrega, eu tenho um curso completo para você de 3 técnicas populares e muito procuradas na massoterapia: massagem relaxante, terapêutica e alongamentos. O link tá aqui embaixo na descrição. É só clicar que o acesso é imediato. Vou te receber com muito carinho na nossa turma. Se esse conteúdo foi bom para você, deixa aqui o seu curtir. Não se esquece de se inscrever no canal. Sempre teremos vídeos sobre o universo da massoterapia e muito mais. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo.